Olá a todos, me chamo Carlos. Vou compartilhar com vocês algo que presenciei quando era jovem. Sei que muitos vão duvidar, mas não me importo, eu sei o que vi. Foi no ano de 1995. Eu morava numa cidade de Minas Gerais, cidade pequena e bem religiosa, assim como todas as cidadezinhas interioranas. Todos os domingos, minha família e eu íamos para a missa. Meu pai era extremamente religioso e seguíamos ao pé da letra tudo que o padre pregava. Assim como meus pais, eu e meu irmão mais velho acreditava e respeitava tudo e qualquer coisa relacionado ao sobrenatural, pois meu pai foi criado em sítio e durante toda a sua vida presenciou aparições estranhas e assombrações. Na época de Quaresma, era o tempo em que mais ficávamos em alerta. Era o tempo de orações, penitência, reflexões e muito respeito, pois acredito até hoje que nesse período é propício para eventos sobrenaturais e a noite não é feita para nós humanos farrar. Existem mistérios nas noites que vão além da nossa imaginação. E foi justamente numa época de Quaresma que eu e minha família presenciamos uma aparição do lobisomem. Durante o dia, passamos tranquilos em casa. Minha mãe fazia o mínimo possível de afazeres domésticos. Tinha o costume de já deixar as comidas todas prontas, pois dizia que tínhamos o ano todo para trabalhar, comer, farrar, mas na Quaresma tínhamos que apenas nos dedicar a orar. Às 18 horas fomos à missa. Íamos a pé, era bem distante. Nessa missa, o padre falou muito sobre a desobediência nessa época, que as pessoas não respeitavam mais e não acreditavam nas maldições que ocorriam nessa época. Por isso, estava cada vez mais frequente relatos de pessoas dizendo que viram coisas estranhas. Nos alertou a não beber, não pensar em luxúria, fazer jejum e principalmente dormir antes da meia-noite. Quando a missa acabou, por volta das 21 horas, voltamos para casa. Até certa altura do caminho, vinham conosco muitas pessoas que também voltavam para suas casas, mas de certo ponto em diante, só minha família seguia a estrada dentro. Naquela época em que haviam tantas matas, era assustador fazer aquele percurso à noite. Quanto mais andávamos, mais nos distanciávamos do centro da cidade, de modo que víamos uma casinha aqui e outra acolá. Meu pai sempre olhando no seu relógio de pulso e falando: "Vamos, gente, aperta o passo que a hora tá passando." Minha mãe, como sempre, resmungando baixinho um louvor, e eu e meu irmão logo atrás deles conversando algo que agora eu não me lembro direito o que era. De repente, meus pais pararam de andar. Então encostamos neles e meu irmão perguntou: "O que foi, pai? Parou por quê?" Meu pai, com o dedo na boca, em sinal de silêncio, começou a olhar ao redor. Eu particularmente não conseguia ver nada, além da escuridão e tanto mato. Minha mãe falou baixinho: "Tem alguma coisa aqui, sangue de Jesus tem poder." Então começamos a ouvir passos. Eram lentos, mas pesados. Era como se estivesse vindo, se aproximando de nós na surdina, para nos pegar de surpresa. Meu pai gritou: "Quem tá aí? Quem tá aí? Eu não sou homem de brincadeira, eu tô armado, hein?" Mas ele não estava armado. Não tínhamos sequer uma pequena faca para nos defender. Afinal, quem em sã consciência vai à missa armado? Quando meu pai gritou que estava armado, os passos pararam. Por isso acredito que seres sobrenaturais têm consciência sim das coisas que fazem. Por isso só atacam em lugares ermos, só aparecem para quem eles querem. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eu falei para meus pais: "Vamos, gente, vamos andando, vamos sair daqui. Vai saber o que é que tem dentro dessa mata." Eu estava morrendo de medo, mas eu não queria demonstrar, pois meus pais já eram idosos. Tecnicamente, eu e meu irmão, que éramos jovens rapazes, que tínhamos que defendê-los de um possível ataque. Mas eu já estava sentindo que o pior ia acontecer. Eu só conseguia pensar nas coisas que o padre tinha dito sobre seres amaldiçoados que apareciam na Quaresma.
Começamos a correr, pois faltava muito ainda para chegar até em casa. O desespero bateu quando percebemos que dentro da mata aquilo vinha correndo também nos acompanhando. Minha mãe começou a entrar em pânico e gritava: "Misericórdia, meu Deus, o que é isso? O que é isso?" E meu pai gritava: "Corre, gente, corre, não para, corre!" Quanto mais corríamos, mais aquilo corria também. Eu olhava para a mata, mas não via nada. Só ouvia os matos deitando por conta das pisadas. E detalhe, em momento algum sentimos fedor de carniça como alguns relatam sentirem, e nem uivo. Em certo momento da corrida, aquilo nos ultrapassou por dentro da mata e saiu lá na frente da estrada. Quando vimos aquele ser parado ali, travamos. Ele estava bem no meio da estrada, de modo que não teríamos como passar por ele. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Eu tentarei descrever exatamente o ser que eu vi. Pensem num macaco gigante, tipo um gorila, muito alto e forte, mas forte mesmo, todo cheio de pelos, com braços grandes e pernas tortas, como se fossem quebradas para trás. A cabeça era tão grande que era desproporcional ao restante do corpo. Tinha pequenas orelhas igual de cachorro. Seu rosto também lembrava o rosto de cachorro. Era afilado, igual de pastor alemão. Seus olhos eram vermelhos como fogo. Seus dentes eram tão grandes que saíam para fora da boca. Eu nunca me esqueci e nem me esquecerei dessa visão dos infernos. Se aquilo não era a arte do cão, não sei de quem era, pois jamais imaginei existir um ser demoníaco daqueles na face da terra. O pavor foi tanto que começamos a gritar, e meu pai dizia: "Caçem alguma coisa para se defender, caça alguma coisa." Meu irmão e eu começamos a olhar para o chão tentando achar um pau ou qualquer coisa, e aquilo ali em pé, igual um homem, parado, nos encarando. Ele era todo torto, não sei como se equilibrava só em duas pernas. Minha mãe, agarrada no terço, rezava. Conseguimos nos armar com pequenos pedaços de pau, e meu pai gritou para o bicho ouvir: "Vai-te embora daqui, volte para o seu lugar. Estamos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Você não tem poder para nos fazer mal." O lobisomem resmungou como se estivesse rindo de nós e partiu correndo, em pé, em nossa direção. Que cena mais feia e medonha, gente. Aquilo devia ter uns 2 metros de altura. Corria cambaleando, pois as pernas eram muito tortas. Coloquei minha mãe atrás de mim e do meu irmão, e ficamos nós 3 na frente, segurando os pedaços de pau. Meu irmão falava: "Pai, o que é isso? Meu Deus, ele vai nos matar." E meu pai respondeu: é um lobisomem, mas Deus está conosco." E aquilo vinha se aproximando de nós, resmungando como se quisesse nos falar algo e sua língua fosse enrolada e não conseguia. Quando ele se aproximou mais ainda, aí sim deu para ver seu rosto exatamente. De verdade, se eu tivesse ali sozinho, teria infartado. Nunca senti tanto medo na minha vida. Lobisomem é um ser horrível, diabólico, uma visão que nos traumatiza para a vida inteira. O bicho começou a avançar na gente. Começamos a rebater com pauladas, mas não surtia efeito. Parecia que nem doía nele. Quanto mais nos defendíamos, mais ele avançava, tentando morder nossos braços, nossas pernas. Ora ficava em pé, ora ficava em 4 patas. E meu pai, coitado, fazia o possível para aquilo não se aproximar da minha mãe. Eu e meu irmão ali tentando acertar uma paulada forte para ver se ele desistia e ia embora. Mas ele não tinha medo de nós e tampouco sentia dores. Nossa sorte, eu tenho certeza, foi que minha mãe subiu o tom de voz na oração. Até então ela estava orando baixinho, segurando o terço. Mas quando a situação ficou pior, ela começou a orar em voz alta e clamar o sangue de Jesus. Vocês podem pensar que é mentira, mas foi nessa hora que o bicho foi perdendo as forças. Parecia que a oração mexia com ele. Ele foi dando ré, se afastando, e a gente ia avançando nele dando pauladas, e ele saindo, se esquivando, até que correu para dentro da mata e saiu em disparada. A oração tem poder contra esses seres demoníacos, porque se fosse só pelas pauladas, ele teria ceifado nossas vidas. Assim que ele entrou correndo dentro da mata, saímos correndo estrada fora, e sempre olhando para trás e para os lados, pois o medo era tanto que parecia que aquilo ainda estava nos perseguindo. Chegamos em casa sem fôlego, trancamos a porta e minha mãe passou direto para a mesinha onde ficava o pequeno altar.
Acendeu as suas velas e caiu de joelhos, orando e chorando, agradecendo o livramento que tivemos. Aí que fomos perceber que estávamos com pequenos machucados nas mãos, braços e pernas, causadas pelas garras daquilo. Na hora, o sangue quente, nós não sentimos nada. E meu pai nos falou: vocês estão vendo? Quando eu digo que a época de quaresma é perigosa, que tem que respeitar, aprendam essa lição e levem para a vida. Como ele já havia presenciado algumas aparições ao longo da vida, não parecia tão surpreso. Mas eu e meu irmão estávamos em pânico. Eu não conseguia nem respirar direito. Dormir aquela noite foi impossível. No dia seguinte, meu pai foi até a igreja e fomos com ele. Relatamos ao padre o que tínhamos passado ao voltar para casa. Ele nos acompanhou até o local do ataque. Ainda tinha marcas das pegadas no chão. Entramos um pouco dentro da mata e vimos também os rastros deixados nos matos deitados. O padre ficou horrorizado. Nos disse que Deus teve misericórdia de nós porque respeitamos a quaresma em jejum, oração e penitência. Tivemos sorte também. Na missa seguinte, o padre usou nosso caso como alerta. Só não mencionou quem éramos para evitar especulações maiores. A maioria ouvia o que ele contava incrédulos. Ouvi alguns cochichando que era mentira, ou com sorrisinhos sarcásticos. Me deu raiva na hora, mas depois eu pensei: bom, cada um é livre para pensar e acreditar no que quiser. Eu e minha família sabemos o que vimos naquela quaresma de 1995. Ninguém está livre de viver uma situação dessas. Só desejo que tenham a mesma sorte que nós tivemos de sair praticamente ilesos. Esse foi meu relato, amigos. Espero que vocês tenham conseguido entender o caso. Agradeço ao canal Uivos por me dar a oportunidade de contar essa experiência. Obrigado. Bom, gente, esse foi o relato de hoje. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem para ajudar o canal a crescer. E até a próxima.